Continuando nossa aula, na parte 2, nós vamos falar de formatos de imagens. Quais são os formatos de imagens mais apropriados para a gente utilizar nos nossos websites e o que a gente mais conhece? Os formatos a serem apresentados na aula de hoje são os três: o GIF, o JPG ou JPEG e o BMP. Todos esses três formatos, vocês têm uma familiaridade. Vou já relembrá-los de onde. O GIF são muito utilizados na web. Eles são utilizados porque eles ocupam pouco espaço no computador. Se eles ocupam pouco espaço no computador, eles também vão ocupar pouco espaço no servidor e não irão pesar na hora de carregar as páginas. Essas figuras, elas serão leves na hora de carregar. Tem a vantagem de não perder a qualidade quando alterar o seu tamanho original. Então, principalmente por conta da responsividade, essa perda da qualidade quando se altera os tamanhos é muito importante. O GIF, ele também pode ser animado. Eu acredito que vocês devem acessar de vez em quando alguns sites na internet que têm figuras animadas. Tem muitos sites que trabalham com essas figuras animadas e muitas delas são GIFs. Mas os GIFs animados, diferentemente do GIF convencional, eles ocupam mais espaço. Então, se você quer utilizar no seu site, você tem que ter cuidado, tem que saber qual o tamanho que essa imagem ficou para que não prejudique na hora de carregar a página. Outro formato é o BMP, o bitmap, que leva o mesmo nome do tipo, né? O bitmap é uma imagem sem compressão da informação, ou seja, é uma imagem muito grande. Para que a gente utilize nos websites, são praticamente inviáveis. Esse tipo de formato, ele é um padrão para basicamente todos os programas gráficos. Então, você não vai ter problema em abrir em diversos programas de edição de fotos e imagens. E esse formato, ele é padrão de uma ferramenta que vem no sistema operacional no Windows, que é o Paint. Então, quando a gente desenha alguma coisa no Paint, por padrão, ele salva nesse formato de bitmap. E você pode fazer a comparação entre a mesma imagem que você salvou em bitmap para a imagem que você salva em um outro formato, JPG, por exemplo, que é o que a gente vai já falar sobre, o tamanho é bem maior. Então, esqueçam a possibilidade de utilizar qualquer imagem no site de vocês com esse formato BMP. Como eu falei, é um formato comum para os programas gráficos, ok? E também, como eu já havia comentado com vocês, as imagens elas podem ser animadas, são facilmente criadas, mas não são todos os programas que permitem a criação do GIF animado. Para isso, você tem que buscar uma ferramenta mais completa, mais sofisticada, com mais funcionalidades, para que você possa fazer isso, ok? Em relação ao JPG, é um formato muito comum, muito conhecido. As fotos que vocês tiram das câmeras digitais são nesse formato. É muito utilizado no ambiente web, porque tem um tamanho adequado. Você pode ter uma figura em JPG que não seja muito pesada, que carregue rápido no seu site. Porém, tem que ter cuidado com o seu uso, porque facilmente a imagem do JPG ela perde a qualidade quando o tamanho é alterado. Então, ele é excelente para imagens fotográficas, mas tem que ter cuidado que, alterando o tamanho, a qualidade dela vai ser perdida fatalmente.
caso, comparando o JPG com o GIF, muitas vezes é preferível utilizar o JPG pelo tamanho, porque às vezes a mesma imagem do mesmo tamanho, ela pode ocupar um espaço menor do que o GIF. Então, ela vai ter um tamanho menor que o GIF e aí ela vai acabar sendo preferida quando se pretende colocar no site. Mas, claro, ela tem algumas limitações que o GIF não tem, que faz com que nós, desenvolvedores, optemos pelo GIF ou pelo PNG, que é um outro formato que não foi muito bem abordado nesta aula, mas vai ser na próxima aula de edição de imagens. E aí a gente acaba preferindo esses formatos porque vai nos dar uma variedade maior de possibilidades. Por exemplo, um fundo de imagem transparente, que o JPG não nos dá. Sempre uma imagem JPG vai ter um fundo branco. Então, quando a gente não puder fazer uso do fundo branco, a gente vai ter que escolher um outro formato, por exemplo, o GIF. Sobre o software CorelDRAW. CorelDRAW é um aplicativo de ilustração vetorial, certo? E layout de página, que possibilita a criação e manipulação de desenhos artísticos, de logomarcas para sites ou serviços em geral, imagens de objetos para aplicação nas páginas web, como botões, ícones, etc., qualquer outro elemento, dentre outros exemplos. Quem trabalha com o CorelDRAW, na verdade, são os web designers, porque eles criam essas ilustrações, eles são capazes são mais aptos a utilizar essa ferramenta e criar esses botões e ícones para nos servir de base na hora da implementação do layout nas nossas folhas de estilo. Dentre as funcionalidades do CorelDRAW, ele permite a criação de gráficos vetoriais de maneira compacta para serem utilizadas na web. Por padrão, esse software ele vai construir figuras com um formato específico para ser aberto nesse programa. E essas figuras, elas possuem um tamanho muito maior e um tamanho inadequado para os nossos websites. Mas você pode, através de filtros JPG, GIF e PNG, que foi aquele formato que eu comentei com vocês anteriormente, com esse filtro você pode transformar uma imagem feita nesse software em uma imagem compactada, com um tamanho menor, que permita com que a gente possa usar os nossos websites. Então, normalmente, o trabalho do web design é desenvolver essas ilustrações no aplicativo, no software, e, em seguida, utilizar a compactação, ele exportar o tipo de imagem criada no CorelDRAW para um formato JPG, GIF ou PNG, para que a gente possa colocar no nosso código HTML. E agora nós vamos ver um pouco da ferramenta do CorelDRAW. Aqui é a área de trabalho do aplicativo. Vocês vão ter aqui opções, inúmeras opções no menu de efeitos em que você pode colocar nas figuras. Aqui tem as opções para bitmaps, para esse tipo de imagem. Ajustes que vocês podem fazer nos objetos. Vocês têm um menu para texto também, que vocês podem colocar, já que ele vai ser feito também para criar layout de site, para que o web design desenhe o layout que você vai construir no CSS, também tem essas opções de texto. Aqui na barrinha lateral esquerda, vocês têm algumas figuras que você pode utilizar, de retângulo, de círculo, de texto também.
Aqui à direita você tem paleta de cores que você pode utilizar. A área de trabalho do Corel, ela é uma régua em que ajuda bastante o designer a trabalhar com as larguras que você deve utilizar no estilo do seu site. E claro, e depois fazer uso das propriedades de exportação, de salvar os arquivos como bitmap, para que você possa trabalhar com o seu HTML tranquilamente. Só lembrando a vocês, a ferramenta ela é paga, podendo ser baixa a versão de avaliação por 30 dias. E além da ferramenta CorelDRAW, que trabalha com vetor, você, como desenvolvedor, vai aprender na próxima aula ferramenta de edição de imagem, que aí vai ser algo mais próximo do que vocês trabalham no desenvolvimento web. Eu estou deixando aqui uma dica que vai ser bom para a próxima aula, tá? Acessem o site tinepng.com e vejam e tentem entender o que ele vai fazer com as imagens de vocês. Lembram que em um dos slides havia uma observação para que vocês ficassem atentos à qualidade e ao tamanho da imagem. Quanto maior a qualidade, maior o tamanho. Mas você tem que manter a qualidade e tem que manter um tamanho reduzido nas páginas web para não comprometer o desempenho. Então, esse site, o TinyPNG, ele comprime as imagens do formato PNG para um tamanho menor, mantendo a qualidade. Então, vocês podem fazer esses testes, porque vai servir bastante para a nossa próxima aula, certo? Quando conheceremos uma ferramenta para edição de imagens. Então, aguardem. Quero parabenizá-los pelas dúvidas que eu ando recebendo por e-mail. Quem tem dúvida é quem estuda, então é sinal de que vocês estão acompanhando as aulas. Pelo tempo do vídeo ser resumido, algumas vezes eu não consigo passar todo o conteúdo para vocês, mas sempre que posso, estou enviando mais materiais complementares por e-mail, então não deixem de tirar suas dúvidas e a gente se encontra na plataforma também. Até a próxima aula.